Olá, olá, empreendedor! Está começando mais um 360 Podcast. Como você já sabe, aqui a gente sempre recebe pessoas empreendedoras, pessoas inovadoras para contar um pouquinho da sua história, dar um giro de 360 pela vida desse empreendedor ou dessa empreendedora. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, já quero pedir aí para você seguir as redes do @podcast.360. Lá você vai ter acesso aos nossos canais do YouTube, LinkedIn, TikTok. Aproveita para compartilhar isso para o máximo possível de pessoas. Como eu sempre falo, aqui a gente sempre tem um MBA sobre empreendedorismo, sobre vida, sobre autoconhecimento, enfim, sobre várias coisas, né? Compartilhe isso com o máximo possível de pessoas, porque tá aí, acessível para vocês e é de graça. Aproveita então, segue, acompanha, compartilha, comenta o que vocês estão achando, manda aí pautas pra gente trazer também para os nossos entrevistados. E deixa eu te apresentar a nossa convidada de hoje, vamos lá. Ela veio para Blumenau aos 25 anos de idade, morar junto com a família, para trabalhar no negócio da família, a cervejaria das Beer, com uma condição, não morar no Belchior, mas sim em Blumenau. Em 2020, assumiu a diretoria da empresa, apesar de já estar atuando no negócio desde a sua fundação. Foi mãe prioritariamente durante 10 anos, período em que atuava na empresa conforme os horários das filhas. Sempre esteve ligada à área de gestão de pessoas e de marketing da cervejaria, até assumir a direção geral do negócio, que foi fundada pelo seu pai. Recentemente, ela assumiu a presidência da Associação do Vale da Cerveja. Vamos conversar e bater um papo com Larissa Schmidt. Seja muito bem-vinda, Lari. Obrigada, Léo. Obrigada pelo convite, né? Eu que agradeço a disponibilidade. Imagina, eu já furei uma vez contigo, então peço desculpas. Super acontece. Mas obrigada por me receber. Mais uma vez, né? Imagina. Tipo assim, poder ajustar a tua agenda para poder me receber, para poder falar contigo. Tranquilo. É um prazer. O prazer é sempre nosso receber pessoas que, de alguma forma, ensinam, né? Empreendem, inovam dentro de alguma área. A gente sempre tem essa necessidade de trazer essas pessoas para o podcast para conhecer um pouquinho da pessoa por trás dos negócios e, claro, também conhecer um pouquinho do negócio, né, Lari? Claro. Pra gente começar, quem é a Larissa? Quem é a Larissa? Nossa senhora, que difícil. Primeiro, né? Condição de não morar em Belchior é porque eu ia para um lugar muito pequeno e estava sendo de Curitiba, né? Verdade, então, estava sendo de Curitiba para Belchior, que é aqui. Belchior. Então, meus avós são de Belchior, meu pai foi criado em Belchior. Então, assim, eu não tenho absolutamente nada contra a galera do Belchior, calma. Muito pelo contrário, sou muito agradecida. Sim. Meu negócio tá lá e girem por conta deles, né? Então, deixar bem claro que sair de uma capital de mais de 2,5 milhões de habitantes e morar em Belchior é muita uma mudança diferença. Muito drástica, muito drástica. Para Blumenau já foi. Quando eu me mudei para cá, Blumenau tinha de tudo, mas só tinha uma coisa de tudo. Como eu sempre falo para todo mundo. Sempre teve de tudo, mas só tinha uma coisa do tudo, né? Curitiba tinha 10, 20 coisas do tudo, né? Então, nesse sentido só, né? Nada contra Belchior. Claro. Mas quem é a Larissa? Meu Deus do céu, acho que a Larissa é a pisciana meio sonhadora, que confia muito nas pessoas, até demais às vezes, pensa mais nas outras pessoas do que nela mesma. Pessoa que não desiste. Eu acho muito difícil eu desistir, assim, eu tento uma, tento duas, tento 3 vezes. Gosto de me desafiar, tenho medo de desafios, mas eu acho que eles me impulsionam, né? Desafios diários dentro da empresa, desafios diários com as minhas filhas, eu tenho uma de 10 e uma de 14, então pré-adolescente, adolescente, então... São desafios muito diferentes uns dos outros. Eu tenho uma empresa adolescente também, porque minha empresa tem 16, está caminhando para... Esse ano completa 17 anos, né? Então, é uma adolescente também, rebelde, como uma adolescente, né? A gente tem muito tempo, né? De vida, né? Num mercado que cresceu muito em 17 anos, né? Então, acho que a Larissa é essa pessoa que hoje lida com adolescentes, e eu adoro. Gosto muito mais de lidar com adolescente que com criancinha. Eu nunca fui aquela mãe que sentava no chão para brincar de quebra-cabeça, jogar dado, essas coisas. Nunca fui isso, mas ficar falando com a filha sobre quem quer BV, quem quer BVL, quem quer... eu adoro conversar sobre as fofoquinhas de escola, adoro ficar batendo papo com a minha filha mais velha sobre isso. Então, acho que eu sou uma pessoa que adora
tratar com adolescentes. Sim. Então, com as rebeldias de adolescência. Sim. E fazendo analogia com a empresa, eu acho que tem isso também, assim. A empresa passa por muitos desafios, né? Nós somos uma das pioneiras na região, né? Então, como você disse, inovar. É difícil para a gente, né? Nós estamos há muito tempo no mercado, né? Nós temos vícios, como todas as empresas têm, né? Vai criando vícios, né? Então, por mais que mude gestão, tem coisa que está muito enraizada. Eu estou dentro da empresa desde o início. Embora eu tenha ficado 10 anos mais afastada, eu estou desde o início. Eu comecei a empresa, né? Tu viu nascer, eu vi nascer, né? E agora eu tô dirigindo ela, né? E com um monte de gente na minha volta, né? Quando a gente nasceu, tinham 200 cervejarias no Brasil. Hoje tem 200 só em Santa Catarina. Então, é um desafio gigante. Aqui na associação, nós somos em 18 cervejarias. Na Associação do Vale da Cerveja. A gente tem na região mais de 40. Nossa. Quando a gente nasceu, eram 5. Então, é muita mudança em pouco tempo. Não é muito tempo, não, assim, claro que não. sabe? Começou essa expansão em 2016, assim. 2016 deu um boom de cervejarias. Então, se você for pegar essas cervejarias mais novas, elas têm tudo aí, 7, 8 anos, né? 9, né? 10, uma ou outra, né? Sim. Mas 17, tem a Eisenbahn, que é clássica, a Beerland também é mais velha do que nós. A Schonstein nasceu 6 meses antes da gente. Quem mais? Daí depois tinha a Heimat, a Bork, que é lá de Timbó, que é a mais antiga. Isso, sim, tem outras. A Zembia de Brusque, também mais velha do que a gente. Mas eram poucas. Hoje em dia eu tenho muitas cervejarias, pequenas, grandes, médias, né? Sim, cada uma tem o seu, tem brew pubs, como a Omas, então tem cada cervejaria hoje dentro da associação tem o seu modelo de negócio. E eu, como empresa das Beer, eu tenho que conseguir me posicionar dentro desses modelos de negócio, sim, né? Me diferenciar dentro como se diferenciar. Acho que aí tá a grande questão. Teve algumas coisas que você falou que foram bem interessantes, dá pra gente fazer um gancho aqui de algumas coisinhas já no decorrer, né, do nosso bate-papo. Uma das coisas foi que tu comentou que tu gosta muito de desafios, mas ao mesmo tempo tu tem medo, né? Como que você lida, então, quando os desafios aparecem? Que a gente já viu que são muitos, e são bastantes, né? Como que você lida com eles? Então, uma vez me ensinaram que a gente não pode ter medo dos monstros antes de enfrentá-los, né? Ou antes de conhecê-los, né? Então, eu levo isso, assim, pra mim. Eu procuro ter maior número de informações a respeito do meu desafio, mas eu fico com medo. Mas você só conhece realmente quando você está dentro, quando você está, não, vou assumir esse desafio. Que nem assumir a presidência do Vale da Cerveja. Envolvia muita coisa, né? Minha família, minhas filhas, a empresa. Então, primeiro eu tenho que me estruturar. Preciso, dou conta? Não dou conta desse desafio. Ele vai demandar muito tempo? Vai demandar o que de mim? Né? Eu vou precisar de quem? Porque sozinho eu também não faço nada, né? Sim. Então, eu tento buscar o máximo de informações possíveis e tento minimizar meu medo com essas informações, né? Mas, assim, na associação, cada coisa que eu vou fazer é tudo novo para mim, né? Então, tá na presidência, eu tenho que me posicionar como não precisava me posicionar antes, era como empresa, né? Agora não, é uma associação, eu represento não só a das Beer, eu represento mais um grupo. Então, assim, tudo isso é muito desafiador, né? Trazem pontos para mim que eu não tinha que lidar antes, né? E isso tudo é novo. E é uma coisa que eu não tinha nem noção. Por mais que eu conversasse com o ex-presidente, por mais que eu conversasse com assessores de imprensa, são coisas que vão surgindo e que nem ele teve que lidar, né? Muitas vezes o ex-presidente não teve que lidar com algumas situações que eu tô lidando em um mês e meio de gestão, assim, da presidência, né? Da associação. Então, citando um exemplo de desafio, né? Assim, de assumir a presidência. Eu conheci o máximo que eu pude, desde novembro do ano passado. Primeiro, minhas filhas. A mamãe vai se ausentar mais, né?
vai ter noites que a mamãe não vai chegar cedo. Uhum. Elas já são mais velhas, então elas já podem ficar sozinhas, né, em casa. Mas, tá ok pra vocês? Não, mãe, tá ok. Você vai estar feliz? Primeira pergunta que elas me fizeram. Vai te fazer bem? Você vai estar feliz? Falei, mamãe acha que sim. Não posso dar certeza, né? Não conheço ainda, sei. Mas eu acho que sim. Uhum. Mãe, então tá. Então pode deixar que a gente te apoia. Então, e é assim, tem final de semana que eu não passo em casa com elas. E elas ficam sozinhas. Então, são desafios deixá-las sozinhas, saber se está tudo certo, se não está tudo certo. Confiar nelas também é um desafio. Sim, com certeza. Né? Porque eu educo elas para aquilo que eu acredito. E eu preciso confiar que elas vão seguir aquilo, né? Então, também é um desafio confiar nas filhas, né? E eu sempre falo para elas assim, mamãe tá confiando. Então, se você errar, eu não confio mais, e daí você perde os teus privilégios. É na questão no quesito confiança. Sim. E eu acho que isso em tudo, assim, sabe? Então, ser mãe, você busca o máximo de informações possíveis, mas você nunca vai ter. Exatamente. Nunca, tudo, né? Cada indivíduo é um indivíduo. Como empresa, você busca conhecimento para fazer gestão, você faz cursos de MBA, como você disse aqui, que você é um MBA de gestão para todo mundo conhece. E eu acho que além do acadêmico, a gente aprende muito com a vivência dos outros, ouvindo os outros falando, né? Das certeza. Próprias experiências, né? Eu fui a primeira gestora de cervejaria aqui na região, né? Que depois teve mais gente que assumiu a parte de gestão das cervejarias. Num mundo que é extremamente masculino, né? Eu não carrego barril, já carreguei barril. Eu não produzo. Né? Acho que a única coisa que eu não fiz na minha empresa ainda foi produzir cerveja. O resto tudo eu já fiz, entendeu? Cafezinho chegando quentinho. Obrigado, viu? Obrigadão. Obrigada. Valeu. E também é desafio, assim, você se posicionar e ser respeitada, né? E você não vai ser respeitada se impondo. Não, você vai ser respeitada trazendo resultado. Com certeza. Né? Eu acho que isso em tudo. Eu não sou melhor do que nenhum outro homem. Eu não sou... as mulheres são melhores do que os homens. Eu acho que não. Acho que nós somos complementares. Legal. Acho que a mulher complementa o homem e vice-versa. Então, acho que tudo isso é muito desafiador no teu dia a dia, assim. Você ter que pegar e não ter medo de ligar para um prefeito de uma cidade. Assim, não, vamos lá, porque você nunca falou com a pessoa, mas você precisa conversar com ela. Você pega o teu telefone e liga. E vai. E tu chegou a sentir alguma diferença pelo fato de você ser mulher e estar à frente de um negócio que basicamente sempre mais homens, né, cervejarias. Sim. Tu sentiu uma barreira com relação a isso, até na parte de negociação da própria Das Beer com outras empresas, como tu falou, com prefeitos, alguma coisa assim, tu sentiu alguma dificuldade? Não, eu nunca senti nenhum tipo de discriminação. Muito pelo contrário, muito mais admiração do que discriminação. Legal. Acho que as pessoas muito mais me admiram, né? Quando lá em 2019, quando eu assumi, me admiravam na época por estar assumindo primeiro um negócio de família, né, que não é fácil assumir negócio familiar, né, e por estar à frente de uma empresa dentro de um mercado que é tão masculino, né, embora hoje existam muitas cervejarias, inclusive, que são totalmente geridas e todos os funcionários são mulheres. Então, existe hoje no Brasil inteiro. Existe isso. Mas nunca senti discriminação. Minha equipe super me apoia, assim. Então, eu tenho uma equipe, nossa, fabulosa, assim. Legal. Gosto muito da minha equipe. Claro que isso não é do dia para noite, né? A gente constrói isso, né? E, então, eu conto muito com a minha equipe. E eles sempre me respeitaram muito. E sempre tiveram orgulho de dizer que eu sou a diretora da empresa, assim, também, legal. Que é bem legal. Sim. Então, isso faz bem pro ego, né? Com certeza. Gente, né? E geralmente, né, acontece
A gente ouve, né, muitas histórias de mulheres que contam que passam por perrengues pelo fato de serem mulheres e estar num papel de líder, estar num papel de gestora de alguma empresa, né? E principalmente quando são empresas onde a maioria são homens, ou é um mercado muito masculino, né? Como que foi esse convite para ser presidente da associação? Explica um pouquinho para a galera que está ouvindo e não conhece o que é a associação e como é que você chegou à presidência dela. A Associação do Vale da Cerveja, ela surgiu em 2019 para poder pensar no coletivo das cervejarias, né? Para poder fazer compras coletivas, para ganhar mercado, para ser conhecido, para poder pensar em todas as cervejarias, né? E ganhar mercado e lutar contra as grandes, né? Eu fui convidada, o primeiro presidente foi o Daniel Reginato, da Cervejaria Container, o segundo foi o Valmir Zanetti, da Blumenau, da Cerveja Blumenau, e eu fui convidada pelo Valmir. Por conta também de ser mulher, porque está super em voga e eu super entendo, eu acho que é muito interessante, e muito pelo meu histórico dentro do mundo cervejeiro, sim, pela história que eu construí, estando desde o início na cervejaria, então conhecendo toda a parte, experiência, né? E tal. E também por 2019 eu ter assumido a empresa no meio de pandemia e ter trazido certo resultado para minha empresa, né? E acho que muito facilidade de comunicação, de assim, conseguir me relacionar bem com as pessoas. Sim. Isso é muito importante, né, dentro de uma associação, né? Então, eu sou muito, assim, resiliente. Legal, até demais. Legal. Então, acho que veio por tudo isso, assim. Aspectos pessoais, né? De que a Larissa consegue se comunicar, é boa de relacionamento, tal. O histórico dentro do mercado cervejeiro aqui de Santa Catarina, em especial do Vale, do Itajaí. E do que eu construí na minha carreira profissional, principalmente desde que eu assumi a gestão da empresa, lá em 2019. Então, E quantas cidades contemplam essa associação que fazem parte, sabe? Hoje são os municípios do Vale Europeu. A gente mudou o estatuto. Antes era o Vale do Itajaí. Agora são os municípios do Vale Europeu. Chega um pouco mais pro litoral também, não? Chega até Brusque. Até Brusque. E chega até Doutor Pedrinho, Ascurra, ali, o Alto sabe? Vale ali. Por ali. Mas não chega em Ibirama, por exemplo. Então, eu não sei quantos municípios isso abrange. Realmente, eu não vou saber te dizer. E da associação das cervejarias que fazem parte, hoje, você é a única mulher que está à frente de uma cervejaria ou não? Não, já tem mais uma. Legal. Vai abrindo portas para outras também, né? Como tu falou, essa questão do exemplo, né? Isso mesmo. De mostrar, olha que legal, né? Ter uma mulher na frente de uma cervejaria, acho que posso também encarar um desafio como esse, né? Isso mesmo. Legal. Isso mesmo. Tá, você, no início a gente foi falando, né, que tu veio de Curitiba pra cá. A tua família é daqui e foi pra Curitiba? Como é que é essa história? Meu pai e minha mãe são daqui. Minha mãe é do Bela Vista, em Gaspar. Meu pai é do Belchor, em Gaspar também. Só que eles os dois estudaram no Santo Antônio. Minha mãe estudou no Sagrada também, mas meu pai estudou no Santo Antônio. Sim. Mas eles se conheceram em Curitiba, na faculdade. Os dois fizeram Federal do Paraná. Meu pai é economista, minha mãe é matemática, foi professora de matemática a vida inteira. Eles se conheceram em Curitiba, moram em Curitiba há 50 e pouquinhos anos, 52, alguma coisa assim. Moram lá até hoje. Eu nasci lá, meus irmãos nasceram lá, eu tenho 2 irmãos mais velhos do que eu. E eu fiz toda a minha vida acadêmica lá. Nunca pensei em morar em Santa Catarina, nunca pensei em morar em Blumenau, que acho um absurdo de quente isso aqui. Não gosto de calor. E realmente acho que por ser no sul, é frio, vem pra Blumenau no verão, vem. Eu falava pra minha mãe, quando eu vinha passar férias aqui no verão, mãe, como é que você aguentava morar aqui, mãe? Não tem como. Hoje em dia eu moro, mas todo mundo que me conhece sabe que eu não uso calça no verão. Então, só vestido e saia, porque eu não suporto passar calor. Mas, enfim, então meus pais, eles se conheceram em Blumenau, em Curitiba, e daí meu pai, a propriedade é dos meus tios, né? Onde está a cervejaria hoje. E eles queriam agregar maior valor à propriedade. E daí meu pai resolveu investir e construir a cervejaria, lá em 2006, né?
E por isso que eu vim pra cá. Sim. Porque eu tava bem naquela fase assim, acabando faculdade, eu noivei, ia casar. Então, bem naquela coisa, início de vida, assim. E daí, vocês querem assumir? Querem tocar a cervejaria? Queremos. Então vamos, a gente não tem nada a perder, né? E daí a gente veio pra cá. Então, hoje eu moro bem no centro de Blumenau, 5 minutos de tudo quanto é lugar no centro. Mas trabalho em Belchor, então vou todo dia para lá. Então, eu tento colocar meus compromissos em Blumenau, sempre início ou final de períodos, início da manhã, final da manhã, início da tarde, final da tarde, para não ter que ficar indo e voltando. Não troco hoje Blumenau por qualidade de vida. Eu vou muito a Curitiba, amo Curitiba de paixão, tenho amigos muito fiéis lá, minha melhor amiga mora lá, madrinha da minha filha mora lá, meus pais moram lá, tenho uma paixão absurda, mas eu não trocaria hoje em dia. Hoje em dia minhas filhas podem ir a pé para a escola, coisa que em Curitiba, por mais que eu morasse do lado, não ia deixar minhas filhas irem a pé, sabe? Então, a qualidade de vida aqui não tem outra, não trocaria, né? Eu me vejo envelhecendo aqui. Legal. Então, por isso que eu vim por conta da cervejaria. Hoje em dia, eu já me considero mais blumenauense, talvez uns 70%, 80% blumenauense, mas eu tenho uns 20% tem um de pezinho curitibana, ainda, né? Que eu gosto de frio. Eu não sou uma pessoa fria, mas eu gosto de frio. Então, nesse sentido, assim, eu gosto muito de Curitiba, não posso negar nem um pouco. Tenho orgulho de ser curitibana, né? Mas eu amo Blumenau. Faz parte da minha família, né? Então, meus avós são daqui, meus tios, eu tenho tios que moram aqui, tudo no Bela Vista, em Belchor, ainda. Então, eu tenho muito a agradecer, faz parte da minha formação como pessoa. Blumenau, Gaspar, né? Santa Catarina, Belchor, Bela Vista, sempre fizeram parte da minha infância. Então, fazem parte de quem eu sou. Né? Então... Os teus pais, eles sempre tiveram um negócio no ramo da cerveja ou não? Isso foi meio que por acaso? Assim? Como é que entrou a cervejaria na família? Como é que entrou a cervejaria na família? Bom, vamos lá. Como é que o chopp e a cerveja foi entrar na família Schmidt? Então, vamos lá. A gente tem... a fonte mineral na nossa propriedade, né? Tanto que eu levo a água da empresa, a mesma água que a gente faz o chopp, eu levo para beber na minha casa. Então, a gente não tem filtro básico, assim. A gente não filtra, para chopp a gente trata, né? Para fazer cerveja. Sim. Mas a gente bebe a água da torneira, e é água mineral, né? Então, eles fizeram o exame da água, né? Fizeram a análise da água, lá em 2005, viram que era mineral. Daí tem a parte romântica, tem a história romântica, né? De como surgiu a cervejaria. Vamos envasar água mineral, vamos fazer cerveja. A gente gosta mais de cerveja, então vamos fazer cerveja. Tem essa parte romântica, mas tem a parte de oportunidade. Era um mercado que estava se iniciando no Brasil. Tinha cervejaria em Curitiba já, meu pai já conhecia isso. Então, a gente foi atrás, realmente, de montar. Eu fiz curso de cervejeiro lá em Vassouras, no Senai. Não existia Escola Superior de Cerveja de Malte. Não, era o único lugar no Brasil que tinha curso, lá em Vassouras. Hoje em dia tem mais de tem Instituto da Cerveja, tem, Science of Beer, tem Escola Superior de Cerveja de Malte, tem muitos cursos. Então, foi oportunidade de negócio. Né? Era um mercado que estava muito incipiente, estava começando ainda, então a gente via isso. Meu pai, eu não posso dizer que eu tive essa visão, porque não é minha essa visão é do meu pai. Muito visionário, inclusive, né? E ele que teve essa visão, não, vou investir em cervejaria. Tanto que no início, quando a gente começou, a gente pensava só em consumo na nossa propriedade, na nossa propriedade mesmo. A gente ia construir um bar de fábrica e a gente já tinha um pesqueiro, a lanchonete do nosso pesqueiro. Vamos produzir para a gente vender aqui. A gente começou na primeira planta, a gente tinha projetado 4.000 litros para produzir. A gente inaugurou com 8.000 litros. Hoje a gente consegue produzir 32. Né? A gente, girando mais, a gente consegue, assim, girando turno, a gente consegue produzir até mais. Mas hoje minha fábrica é para 32.000 litros. Então, assim,
Quando antes da gente iniciar, a gente já viu que a gente precisava mais, porque a gente via que as pessoas estavam querendo, pelo que a gente ouvia das pessoas, assim, do público e tal. Não, a gente vai querer para nossa casa, né? Enfim. E foi crescendo, né? E estamos aí ainda, né? Então, e surgiram outras, né, também. Então, foi nisso, assim, foi assim que surgiu. Foi uma oportunidade, uma visão, realmente, de negócios que meu pai teve, de, não, eu tenho a propriedade, eu tenho a água, eu não quero deixar meu dinheiro em banco, então vou investir num negócio que é meu e para os meus filhos. Então, hoje, quem é sócio de cervejaria sou eu e meus 2 irmãos. Tenho outro, meu irmão do meio, ele trabalha na parte financeira da empresa. Meu outro irmão não atua na operação. Meu pai também nunca atuou na operação. Mas ele a gente fala que ele é o presidente, né? Ele é o OPA do mundo, mas ele é o presidente mesmo, né? Da empresa. E eu faço gestão hoje. Então, mas foi aí que surgiu. Mas antes disso, teu pai ele já empreendia em outras coisas antes da cervejaria, não? Não. A família tinha um pesqueiro. Mas não era uma coisa assim que... era da onde todo mundo tirava seu sustento. Não, todo mundo tinha renda fora. Foi uma oportunidade que surgiu e apareceu ali para ele. E aí, quando ele abriu, você continuou morando em Curitiba e lá você trabalhava na empresa, mas lá em Curitiba, não? Não. A cervejaria inaugurou em dezembro. Eu me mudei para Blumenau em maio do mesmo ano. Então, antes da cervejaria inaugurar, eu trabalhava aqui em Blumenau, né, no centro de Blumenau, e fazendo parte de banco, porque na época eu tinha que fazer pagamento de boleto no caixa, né? No caixa lá, era muito mais burocrático do que hoje, né? E então eu fazia toda essa parte de banco e controle financeiro da empresa, né? E depois, quando inaugurou, eu tocava o bar, tocava tudo, só não produzia. Depois eu tive minhas filhas e daí eu meio que fiquei cuidando mais do marketing, que não exigia minha presença diária, né? Conseguia por telefone na época. Então eu tinha muito mais reuniões presenciais, então era mais fácil eu estando em Blumenau, fazer as reuniões, né? Hoje em dia faz tudo online, né? Mas era muito mais fácil. E cuidar da parte de funcionário também, pela minha facilidade de relacionamento. Legal. Então, eu não tenho formação em RH. Não tenho formação. Eu sou economista e formada em turismo. Então, não tenho formação nenhuma em RH. Então, sempre tive muito apoio da contabilidade, das contabilidades nesse quesito. E como que veio o convite do teu pai para você assumir a empresa? Como é que foi esse dia fatídico? Para eu assumir, não foi bem um convite do meu pai, foi uma necessidade da empresa, né? A gente estava passando por algumas alterações dentro da empresa, modificações, enfim, e alguém da família precisava assumir, né? O meu irmão, no caso, tinha filho muito pequeno ainda, dependia muito tal dele dentro de casa, a ex-esposa dele também demandava bastante por conta da criança, né? Então, ele não ia conseguir se dedicar tanto, né? Eu conversei dentro de casa, né? Eu tive que colocar minhas filhas no integral, coisa que eu não admitia, assim, é uma grande ruptura para mim, um grande, assim, um marco na minha vida, ter que decidir colocar minhas filhas no integral. Isso para mim era, meu Deus, absurdo. Elas tinham na quantos época. anos na época? 2017 que eu tive que tomar essa decisão, então, elas tinham 8, 9 anos, a outra tinha 5, assim, sabe? Então, era uma coisa que eu não colocava na minha cabeça, assim, não era pra mim. Mas eu tive que tomar, né? Então, isso foi uma decisão. Elas entraram no integral em 2018, e a gente teve outra pessoa fazendo a gestão. Essa pessoa fez a gestão junto comigo, e ela resolveu sair. Daí, como eu já estava vindo tudo, já sabia de tudo, foi natural que eu assumisse a empresa. Então, foi muito assim, em 2017, final de 2017, alguém da família tem que assumir isso. Foi meio que, assim, um consenso nosso, dos meus pais e dos meus irmãos. Não dá para deixar, a gente tinha um outro gestor, né? Então, não dá pra gente não assumir. Tem que ser alguém da família. E daí eu falei,
Eu sempre tinha na minha cabeça isso, eu vou assumir tudo, mas nunca tive a coragem de assumir, né? E daí foi construído isso em 2019, final de 2019, eu realmente assumi a empresa daí. Daí veio a pandemia. Daí veio a pandemia. Como é que a Dasbir lidou com a pandemia? Olha... Não, tu tinha acabado de assumir? Não. Sim, foi no 16 ano? meses, né? Muito no tipo, início. A pandemia começou em março, eu assumi em novembro de 2019. Sabe? Foi bem, bem recente. Assim. E daí veio a pandemia. Fecha tudo. Fecha bar, fecha restaurante, você não tem como vender. A gente não vendia pet, né? Aquelas growlers, né? Que chamam pet ou growler, né? De plástico, assim, a gente não vendia, não tinha isso no nosso portfólio. A gente só tinha garrafa de vidro e barril. Meu Deus, barril não vendia, porque estava tudo fechado, né? Não podia fazer festa. Então, quem que vai consumir um barril de 30 litros sozinho? Sim. Não vai. Sim. Né? Garrafa de vidro, chegou uma época na pandemia que faltou garrafa de vidro, né? Não tinha, a gente teve que mudar o modelo de garrafa. Mas no início, assim, foi, meu Deus, o que a gente vai fazer? Deu uma semana, vamos para pet. A gente já foi para pet. Não tinha rótulo, não tinha nada. Parecia, a gente colocava uns adesivos, assim, que a gente coloca nos nossos barris até hoje, de identificação de lote, validade. Não tem código de barras, mas tem tudo, todas as indicações que precisa, a gente tem ali. A gente colocava na pet e vendia assim. A gente não tinha rótulo bonito, aquela coisa apresentável que chama a atenção do cliente. Não, parecia uma garrafa de remédio. Assim, era horrível. Mas o que a gente conseguia vender. Era o que dava. Então, eu tive funcionário que ia de porta em porta, pegava o carro da empresa, ia de porta em porta vender. Então, assim, enchia o porta-malas no isopor e ia vender de casa em casa no Belchor, no bairro onde ele morava, aqui em Blumenau. Eu trazia para casa, para os meus vizinhos, mandava para eles, a gente tem isso, querem, não querem, deixa na porta, não precisa ter contato, depois você me manda, 1001, né, toda a questão, protocolo de higienização, tudo isso a gente seguia e tal, e assim foi indo. Daí depois a gente pôde abrir nosso restaurante, nosso pesqueiro, com limitação de público, e daí começou a girar, mas mesmo assim... Eu tive uma queda de faturamento de 70%. Nossa! Então, altíssimo. Muito alto. E eu fiquei... Foi em março, de março para abril eu tive 70%. Depois foi diminuindo, né? Mas a gente teve fornecedor que foi muito... solidário, digamos assim, né? Que vamos esticando, a gente entende como é que está acontecendo, então a gente consegue segurar, né? Nas contas, não tem problema. A gente também fez isso com cliente nosso, né? Tanto que eu tenho cliente hoje que já falou para mim, eu tirei todo mundo, só fiquei com vocês porque vocês não me colocaram no cartório. Vocês não colocaram o título de vocês em cartório. Por isso eu continuo com vocês. Eu tirei grandes empresas, porque elas me colocaram no cartório na época que eu não conseguia pagar. Sim. Não tinha de onde eu tirar dinheiro. E eu continuo com vocês por causa disso. Então, foi assim. Diminuímos a equipe pela metade para conseguir pagar. Né? Então, a gente já tinha reduzido a equipe pela metade. Daí, depois, na pandemia, mais metade. A gente ficou com 5 pessoas trabalhando na empresa. Então, agora eu tô com 11, já dobrei, né? Mas foi tenso. E para recuperar esses 70%, quanto tempo mais ou menos vocês levaram? Para recuperar 100%, a gente começou a recuperar lá em março do ano passado. Faz pouco tempo, faz um ano. Quando parou, assim, dessa coisa de abre e fecha, sabe? Sim. Foi mais ou menos lá por março do ano passado. Janeiro do ano passado ainda tinha muito disso. No litoral, não teve festa de ano novo, então janeiro e fevereiro assim ainda foram, carnaval ainda foi meio incerto, então lá por março a gente começou assim a ter um pouquinho mais de estabilidade, sabe, nas nossas vendas. E isso a gente pode contar para o mês que vem, não pode contar para o mês que vem, assim. Um ponto que a gente vê assim com a pandemia, que a gente ouve até de outros empreendedores, empresários, né? Muitas coisas tiveram que mudar dentro do próprio modelo de negócio, algumas coisas aceleraram absurdamente. Quais que foram vamos usar a palavra benefícios
não que seja uma coisa boa, mas provavelmente a pandemia de alguma forma impactou a empresa de vocês, a Das Beer, que ela teve que mudar algumas coisas que hoje vocês viram que, olha, deu resultado, vamos manter. O que foi que vocês perceberam, tipo assim, que essas mudanças trouxeram para vocês? Muita agilidade em questão de venda mais passiva, né? Do cliente vir até a gente, que vem só pelo WhatsApp e por Instagram, por rede social. Isso mudou, a gente tem muito mais venda passiva do que a gente tinha antes, graças a, tipo, o boom, assim, que deu essa questão de não ter que estar lá presente, ter tudo muito digital. Então, isso foi uma coisa muito boa. Questão da gente agilizar reuniões, por exemplo, meu consultor comercial mora em Curitiba, mas eu faço reunião com ele toda semana. Nunca que eu conseguiria fazer isso se ele tivesse que vir para cá toda semana. Ele nem viria. Hoje em dia eu consigo ter um controle comercial muito mais fidedigno, mais real, porque eu tenho essa possibilidade de ter cobranças toda semana, né, por parte dos meus vendedores, tudo. Então, isso graças à tecnologia que deu um boom, né? A questão do online, da reuniões online, do Zoom, do Meet, né? Hoje em dia, hoje ainda falei, olha, eu li tua proposta, eu tenho algumas dúvidas. Se quer fazer por aqui, hoje a gente faz uma chamada. Uma chamada com uma pessoa lá em Lages, sabe? Então, tipo, eu fiz chamada com ela, como se você fizesse uma ligação, mas você tá olhando a pessoa, pelo menos. Você tá olhando no olho dela, assim, você tá vendo a reação dela para qualquer palavra que você fale. Isso é muito bom. Eu acho que você consegue entender melhor como a pessoa está recebendo a informação. Você está tendo... embora eu ainda sou muito do presencial, gosto muito do presencial, acho que você não sente a pessoa tão bem tendo uma tela entre vocês, mas você consegue ver a expressão da pessoa, pelo menos. Então, você consegue... se você falar um A e ela achar ruim, você vai ver no olho. Entender já, né? Mas eu acho que isso foi muito benéfico e é uma coisa que não volta. A gente ter muito atendimento online, que a gente, das Beer não tinha, né? E questão de agilidade na rede social, a gente também era muito, praticamente zero em rede social. A gente foi obrigado a ter rede social para conseguir se comunicar com o público. E isso também não tem volta. Acho que para nenhuma empresa. Com certeza, né? Não é um caso só da Das Beer. Da Das Beer é venda passiva. Então, o cliente vir até mim e eu conseguir fazer uma venda. Isso é bem visível, né? A parte do cliente ir até a empresa. Hoje, acho que isso na pandemia acho que foi uma coisa meio que impactou geral, assim, né? De perceber isso, né? Como todo mundo estava muito em casa, o que eu vou fazer? Vamos pesquisar aqui. Quero comprar uma cerveja. Vamos mandar mensagem para a Das Beer. Quero comprar tal coisa. Então, ficou muito mais acessível. Como que vocês têm visto como que a Das Beer tem se adaptado a essa tecnologia toda, digitalizado a cervejaria? De que forma vocês estão fazendo ou planejando fazer isso? Meu Deus, é tanta coisa para planejar, tanta coisa para pensar, que a digitalização, assim, ela está acontecendo, mas não existe um planejamento para ela. Ela está acontecendo conforme a gente vê a necessidade, assim, sabe? Por exemplo, a gente não tem e-commerce ainda, né? A gente já teve planos de ter e-commerce, a gente não colocou, não fez e-commerce ainda. Porque a gente reduziu muito a empresa, né? A gente já esteve em Curitiba, a gente já teve ponto de venda em Curitiba. Na pandemia, Curitiba fechou mais, a gente trouxe tudo para dentro. Então, a gente está reentendendo todo esse processo e está fazendo a parte de digitalização da maneira que é necessária. Então, não tem um planejamento de, esse mês vou fazer meu QR Code no meu cardápio. Não, a gente não tem isso. A gente, por exemplo, eu não vejo ainda necessidade. Meu público ainda não me exige um QR Code na mesa, sabe? Eu sei que tem público de outros restaurantes, tudo que já absorvem isso. O meu público não vai nem saber o que fazer com aquilo, às vezes, sabe? Que é muito diferente. Então, vai saber, mas vai ficar meio, não, eu quero na mão, não adianta. Então, assim, vai acontecendo conforme a gente vê a necessidade mesmo. Legal. Tu estava comentando também, acho que foi bem no início, tu falou nessa questão da empresa familiar, né? Como que lidar agora com todas não só na parte de digitalização, como a gente estava falando, mas
o mercado mais jovem, acho que os colaboradores acabam também entrando pessoas mais novas na empresa. Como que vocês têm lidado com todas essas diversidades, digamos assim? Diversidades. Acho que é bem por aí. A minha equipe é nova. Ela é bem jovem. Mais novos do que eu. Eu tenho 42, daí meu irmão tem 45. Nós somos os mais velhos. Eu tenho uma colaboradora que tem 44. Se eu não me engano, ela vai me xingar se eu errar. Não xinga ela, viu? Mas tudo bem. E o resto é tudo mais novo do que eu. Isso ajuda muito. Meu cervejeiro tem 10 anos a menos, ele tem 32. Nossa, super novo. É super novo. O pessoal de fábrica tem 30, 28, 30 anos. Então, é uma equipe nova. Isso, para mim, como empresa, é muito bom. Porque eles estão ali sabendo tudo que está acontecendo em todos, tanto de cervejas, né? De estilo, do que dá para colocar, o que inovar, né? Tudo que dá para fazer, assim como em tecnologia, em rede social, como eu disse, conversando contigo, que eu não sou a pessoa mais assídua de redes sociais. Eles também não, mas eles trazem muito mais conteúdo, muito mais feedback. Sim. Você viu em tal lugar isso, Larissa? Olha aqui, vou te mandar um print, né? Então, acho que a juventude traz muito disso, né? O pessoal mais jovem traz muita inovação e ideias novas, né? E tenta, pelo menos, a gente nem consegue deixar os vícios, mas eles, pelo menos, tentam tirar os nossos vícios que estão ali... Legal. Enrustido em nós há 15, 16 Quebrando anos. alguns padrões, algumas crenças, abrindo um pouco mais a visão. Paradigmas, abrindo mais a visão, sabe? Hoje a gente tem muito mais comunicação também entre gestão e colaboradores. A pandemia contribuiu muito para isso também. Antes a gente tinha... Isso também é uma coisa que eu trouxe para a minha gestão, né? Era muito afastado, assim. Era o gestor e os colaboradores, assim, lá longe, sabe? Um não conversava com o outro. Hoje não, eu converso com meu cervejeiro todo dia. Legal. Troco ideia com ele todo dia. Converso com o responsável de eventos todo dia. Troco ideia com ele todos os dias, assim. Qual que é a tua opinião? Você acha que eu contrato essa agência de marketing? Não contrato? Vamos fazer uma cerveja sem álcool? Não vamos fazer uma cerveja sem álcool? Vamos fazer uma cerveja sem álcool? Uma IPA sem álcool? Vamos fazer outro estilo? Então, isso tudo a gente conversa muito hoje. Antes era muito impositivo, né? Tem que ser assim, assado e pronto. Isso é legal porque o colaborador se sente fazendo parte realmente da empresa, né? E isso, acho que, vários episódios que a gente gravou aqui, a gente sempre acabou entrando nesse ponto de como a falta da comunicação hoje é um dos maiores problemas dentro das empresas, porque não se comunicam. Um não está falando com o outro. Um está fazendo um projeto aqui, o outro está fazendo outro totalmente diferente. Um não está entendendo o que o outro está fazendo e depois fica lá, mas por que você está fazendo isso? Não sei, por que você está fazendo isso? A gente está fazendo a mesma coisa, não impede sabia. Que a empresa cresça também, né? A gente teve uma reunião sobre isso ontem. Interessante, porque a gente teve uma reunião exatamente sobre falta de comunicação. E como isso impede alguns desenvolvimentos, algumas evoluções dentro da empresa. Justamente porque eu não sei se fulano falou com ciclano. Ou se ciclano está fazendo a mesma coisa que fulano. Ou se fez ou não fez, né? Então, é uma empresa pequena, né? Então, a gente tem 11 colaboradores. É muito pequena, né? A gente é uma família. Eu passo mais tempo com eles do que com as minhas filhas. Sim. Então, a gente acaba virando uma família. Isso facilita a comunicação. Mas, como tem distanciamento físico, muitas vezes acaba não tendo a comunicação. Eu tenho o meu escritório, eu fico na parte administrativa e tem a fábrica, que fica a alguns metros de distância, né? Não é junto. Então, às vezes, falha a comunicação normal, só que não pode impedir o desenvolvimento e cumprir com o que a empresa tem que fazer, né? Então, porque um vai ajudar o outro, né? Um vai ajudar o próximo nível, tá sempre ajudando um nível Isso próximo. mesmo. Imagina se alguém tá construindo o avião, esqueceu de apertar um negocinho, só continua fazendo, depois o avião vai decolar e aí? Bem isso, vai decolar e vai se desfazer. Vai se desfazer no ar. Não dá, né? Fica meio complicado. Então, assim, são todos remando para o mesmo objetivo, né? Então, com motor, sem motor, mas vamos, né? Mais ou menos assim.
Então, acho que isso contribui bastante. A gente ter muita comunicação e ser muito aberto a ouvir o que eles estão querendo te dizer, Sim. sabe? Por mais que doa, por mais que você, não, eu tenho que admitir que você está errada, né? Também não é fácil você admitir que está errada, né? Mas hoje eles têm essa liberdade, coisa que não tinham antes, né? Eu acho que modelos de gestão, a evolução da gestão, isso tudo contribui, né? A gente lê muito, vê muita coisa, né? Sobre como fazer a gestão de uma empresa, né? E familiar, tudo. E eu acho que isso só contribui, né? Então, mas você tem que saber, né, diferenciar uma coisa da outra, né? Certeza, tem que ter uma linha, assim, né? Embora ela seja tênue, mas ela tem que existir entre... aqui você é meu colaborador, por mais que a gente converse, mas a última palavra é minha, não é a tua, sabe? Eu vou te ouvir, vou considerar, o que eu conseguir colocar, né? O que eu conseguir executar das tuas considerações, eu vou executar, mas eu tenho que seguir um plano da empresa. Sim. Então, se tuas considerações seguirem o plano, ótimo, vamos executar. Então, existe esse respeito. E tem que existir. Senão não dá certo. Sim, com certeza. Apesar das Beer ser uma adolescente, como tu falou, o que tu acha que é um diferencial dela hoje para ela se manter no mercado ainda? Hoje ela acho que daqui da região é a mais conhecida, uma das mais conhecidas, né? O que tu acha que é o diferencial das Beer hoje? O nosso grande diferencial é o nosso espaço, né? Ninguém tem o que a gente tem, né? Sim. Então, a Das Beer é conhecida pelo espaço que, né, e obviamente também pelos nossos produtos, né? A gente, além de todo o nosso espaço, que abre finais de semana, então é um público família, como eu estava dizendo, que é um público um pouquinho diferente. Sim. Não é diferente, né? Mas, enfim, é muito mais familiar, extremamente familiar. Outro ponto é a gente ter produtos muito bons. Então, a gente consegue... O pessoal vai para lá e gosta do que tá consumindo, né? Aquela coisa assim, vou para uma cervejaria, mas o chopp é ruim. Não, né? Eu sei da qualidade dos meus produtos. Quando a gente vai para eventos, por exemplo, a pessoa chega para querer um chopp e fala assim, se você... Como é que ele... Meu responsável por eventos, ele fala alguma coisa assim... A pessoa pede uma prova. Daí ele fala, eu te dou uma prova de uma cerveja que não é premiada. A única que não é premiada é a nossa Catarina Sauer e chopp de vinho. Que chopp de vinho não vai nem para premiação, Sim. não vai para concurso. Sim. Então, dos meus 10 rótulos, eu tenho 8 premiados. Então, isso para mim é muito bom. Com certeza. Isso é um diferencial, não é toda cervejaria. A gente não foi premiado em nenhum concurso brasileiro da cerveja, desde que ele existe. Então, só em 2019 que a gente não teve nenhuma medalha. Todos os outros anos, o concurso existe há mais de 10 anos, a gente foi premiado em todos. Hoje, um grande diferencial nosso é a sem álcool. A gente tem prêmio na sem álcool, a gente tem hoje no nosso portfólio 2 sem álcool, a Café Beer sem álcool, que é uma cerveja de café com infusão de 3 tipos de café. Ela é uma cerveja de inverno. E a gente tem a Australian Pale Ale. A Café Beer ganhou medalha de ouro no concurso brasileiro de cerveja. E a Australian Pale Ale ganhou medalha de prata no South Beer Cup. E também é sem álcool, essa é a que a gente mais vende. Legal. Assim, a gente triplicou nossa produção desde que a gente lançou ela, que foi em 2020. E agora a gente está lançando uma IPA sem álcool. Então, o nosso diferencial agora em produto é também a sem álcool. Mas a sem álcool, assim, a gente está bem surpreso com tem muita marketing em cima disso, de várias cervejarias, inclusive da Heineken, né? Eu sou obrigada a falar, porque... Começou ali, acredito, Começou ali, eu falo para todo mundo, gente, eu não posso ser hipócrita e dizer que a Heineken não contribuiu para o mercado de cerveja sem álcool. Claro que sim, investiu milhões, investe milhões, né? Para promover a cerveja sem álcool, para promover o consumo responsável. E é isso que a gente também faz. A gente não conseguia, as cervejarias artesanais não tinham condições financeiras de investir, né? Porque
agora que existe um fermento que foi desenvolvido, ou que conseguiu baixar o preço, de um fermento para poder ter sem álcool, as cervejarias artesanais. Então, é acessível para cervejarias artesanais, que existem 2 modelos de deixar. Tem a sem álcool, que tira o álcool, e no nosso caso, aquela que a gente não deixa fermentar. Uhum. Então, a gente interrompe a fermentação para que não gere o álcool. E é esse processo que nós utilizamos, né? E é bem delicada de fazer, porque como não tem álcool, congela, né? Tem que voltar, então é bem complexo de fazer. E é um dos nossos grandes diferenciais. Tem bastante gente que nos procura por conta da sem álcool hoje em dia. Então, das cervejarias artesanais, quando começou a sem álcool, já tinha outras aqui na região não. quando vocês começaram? Não, vocês nós foram as fomos primeiras? a primeira de Santa Catarina. Ah, de Santa Catarina? Uhum. Olha De só. Santa Catarina. E já se destacou. Sim. Ganhou um destaque nacional aí. Nacional. A das Beer hoje tá no Brasil todo, não? Não. A gente só atua aqui na região, no Vale do Itajaí, e no litoral, de Penha até Florianópolis. Só. Hoje em dia é só isso. Legal. E quais são aí os objetivos das Beer para frente? Qual é o foco das Beer? O foco das Beer para frente é continuar sólida, né? A gente se solidificar mais ainda, porque realmente, como toda empresa sofreu muito, toda empresa adolescente tem seus altos e baixos, toda empresa sofre com o decorrer dos anos, né? Então, a gente também sofreu, a gente também está voltando, se estruturando. Então, o nosso grande objetivo é a gente voltar a ser uma empresa extremamente sólida, né? Depois de pandemia, que o lema era sobreviver, né? Não era nem, meu Deus, vamos fazer caixa, vamos fazer, investir, né? Não, era sobreviver. Agora não, a gente tem que manter uma estabilidade em tudo que a gente está fazendo, né? Controles, então a gente voltar a pensar, conseguir vislumbrar um futuro, né? Não vamos lançar cervejas novas, nossas, né? Exclusivas nossas, a gente, fora IPA sem álcool, mas a gente tem uma colaborativas sendo lançadas esse ano, e fazer o feijão com arroz até ele começar a dar um caldo bom e a gente conseguir colocar em mais pratos. Legal. Mais ou menos por aí. E o que a Larissa mais aprendeu com a Larissa gestora à frente de um negócio? Resiliência. Foi o que eu mais aprendi. Foi assim, a ser resiliente, a conseguir ouvir os outros. Legal. Porque, assim, embora eu, né, falei que eu sou uma pessoa que pensa nos outros antes de pensar em mim, mas eu nunca fui tão resiliente quanto eu tenho sido. Então, acho que é a resiliência. E acho que tem que ser, né? Pra ter tanto desafio, enfrentar tanta coisa, pandemia, à frente do negócio, família e tudo. Tem que... As pessoas falam pra mim assim, Larissa, eu não aguentaria o que você faz, assim, tipo... Como você lida com as situações, assim, como você é calma. Eu falo, gente, daqui a pouco eu explodo, né? Vocês vão ver, mas assim, eu acho que eu sou bem resiliente. Legal. Bem resiliente mesmo. Olá, a gente tem aqui o nosso mascote, o Pod. Ele sempre traz umas perguntas aqui nesse vasinho que a gente não sabe o que tem aqui. Tem perguntas de todo e tudo que é jeito, que tu imaginar. Então te vira que agora a hora é tua. É uma só? Vamos ver o tempo aí da resposta. Pode ser uma, duas. É pra eu ler ou você lê? Pode. Você quer que eu leia? Não, tanto faz. Pode ler. Meu Deus do céu, tem muito pra quem usa óculos. Mas então, vou ler aqui. No último ano, qual foi a melhor e maior conexão que você fez? Como assim, conexão? Uma conexão com pessoa, com algum outro negócio, alguém que te ajudou, alguma conexão que te ajudou tanto no pessoal como no profissional. Eu acho que a minha colaboradora que está na parte administrativa. Eu acho que no último ano foi ela, assim, que foi uma conexão tanto pessoal quanto profissional. Ela me ajudou muito, me ajuda diariamente, segurando muita barra para mim, né? Como eu disse, quando eu fui convidada a assumir a associação, eu também tive que conversar internamente dentro da minha empresa. E ela falou, não, eu aguento a bucha contigo. Legal.
Então, eu acho que foi a melhor conexão, a maior e melhor conexão que eu tive nesse ano que passou. Te assim, traz uma até aliada agora. também para Uma grande tu aliada. ver que, opa, tem mais gente que pode estar à Isso. frente comigo aqui. Isso mesmo. Então, hoje, assim, ela mesma disse, você tem que sair daqui e não ter que ficar aqui, pensando nisso aqui. Você tem que estar pensando no que você está fazendo. Você tem que estar no lugar, que nem eu estou aqui no podcast. 100% ali. Tem que estar 100% ali, não pensando se está dando BO na empresa, sabe? Deixa que a gente resolve aqui. Legal. Você tem tal pessoa para isso, para aquilo. Então, às vezes ela me puxa para a realidade. Te aterra. Então, e a gente tem uma conexão pessoal também bem legal, assim, bem bacana. Massa. Então, mas acho que, sim, ela foi a minha maior conexão nesse Legal. nesse último Vamos ano. lá, mais uma. Ai, que medo dessas. Vamos ver. Qual a maior dificuldade em empreender? Ai, meu Deus, essa aqui é bem tirada, ó, tá amassadinha. Essa Todo saiu mundo algumas tira vezes, ela. já sei algumas vezes. Tô vendo. Tá bem amassadinha já. Acho que tem que esconder. Tem que esconder essa, eliminar essa. Qual a maior dificuldade, É né? isso, de empreender. Isso, né? A maior dificuldade de empreender, além do lado financeiro, de que você tem que... Financeiro tira qualquer um do sério, né? Então, você ter uma estabilidade financeira na realidade que a gente vive, né? Hoje, questões políticas, macroeconômicas, né? Não só do Brasil, mas do mundo, né? Impacta diretamente na parte financeira da empresa, né? Essa volatilidade, tudo, não tem muito como fugir. São aspectos macro, não microeconômicos, dentro, não internos, né? Ou da tua região. Eu acho que você estar disposto a enfrentar desafios diferentes a cada dia. Porque você acorda, você não sabe o que você vai ter que fazer naquele dia, qual é o monstro que você vai ter que enfrentar naquele dia. Nem monstro, né? Porque tem os monstros da madrugada, né? Mas quais os pepinos, quais os abacaxis que você vai ter que descascar naquele dia. Você nunca sabe. Nunca. Eu sou uma pessoa que adora... Eu já sei o que eu vou fazer amanhã o dia inteiro. Assim, eu já sei que vou acordar tal hora eu tenho tal coisa, depois eu vou pro litoral. Então, eu já sei tudo do meu dia, meu dia de amanhã. Mas eu sei que vai surgir alguma coisa. E que essa uma coisa, eu vou ter que demandar um tempo... Uma energia que eu não estava esperando. Então, acho que é isso, que assim, você pega uma função, você, vai lá, vou ter que fazer isso todo dia, aquilo, vai surgir uma outra coisinha, mas não é tão decisivo quanto o que eu tenho que fazer, quanto o empreendedor tem que fazer. Às vezes aquilo que surgiu vai impactar toda a tua rotina, todo o resto das coisas que e tinha que fazer. você precisa decidir porque impacta a tua empresa, impacta você, impacta teus colaboradores, então você tem que conseguir pensar no macro. Não dá para você pensar só em você, ou só no teu trabalho. Né? Exatamente. E aí demanda muita energia, né? Porque você pensar só em você, tudo bem, até vai. Agora tu pensar em você, na família, nos negócios, no colaborador, no próximo evento que tu tinha, é uma coisa que... Perfeito, muito bom, Lari. A gente tem o último quadro, que é o 360 Conexões, que são dicas, sugestões de livros, filmes, documentários, algo que marcou aí a tua vida de alguma forma. Enquanto tu pensa aí, eu vou trazer a minha dica, a minha sugestão. Assisti essa semana um filme, documentário, chamado Professor Polvo. Já tinha ouvido falar várias vezes desse documentário, desse filme. Não tinha assistido e eu disse, bom, vamos ver o que rola aí, né? Ele ganhou o Oscar de melhor documentário longa-metragem em 2021. E é a história de um fotógrafo, acho que é fotógrafo, que ele tá um pouco desconectado, tanto dos negócios, da família, não tá mais a fim de fazer o que ele estava fazendo, e ele disse, vou mergulhar, que era algo que ele gostava. Então ele foi lá pro litoral da África do Sul, foi mergulhar, e começou a filmar alguns animais, alguns bichos, tentar conhecer um pouquinho mais do oceano, e ficou intrigado com o polvo. E começou a filmar esse polvo todos os dias, durante não sei quanto tempo, 2 anos, 1 ano e pouco. Ele criou uma conexão com esse polvo. E o polvo com ele. É isso que é muito legal, assim, do filme. Porque é como se eles conversassem. É como se realmente tivesse criado uma amizade mesmo do polvo com ele. E aí é interessante a forma como esse polvo vai lidando com as adversidades do oceano. Predadores, a mudança da maré, a mudança de não sei o quê, quando ele é atacado e ele se recupera. Então tem toda uma história que
traz muito com o que você falou do empreendedorismo. Achei bem legal quando foi falando, eu já fui lembrando, assim, essas questões do incerto, né? É muito interessante, gostei pra caramba. Fica como dica Professor Polvo. Acho que vale muito a pena aí os empreendedores assistirem e trazerem esses insights para os seus empreendimentos. Pensou em algum, Lari? Pensei, na verdade, sim. Pensei no mais recente, né? Tem muita coisa que marca a gente, né? Em diversas etapas da vida, né? Mas eu acho que, assim, o que... ultimamente, assim, o que me fez mais lembrar e ficar remoendo dentro da minha cabeça, o livro que eu li que o nome é O Otimista Racional. Eu gosto muito de ler livros sobre economia, sobre a evolução da economia na humanidade, né? Então, esse livro trata bem isso, assim, como a gente foi melhorando, né? Economicamente, mas trata como mais ou menos na linha dos Sapiens, assim. Legal. Só que muito mais na linha econômica. Né? Então, assim, desmistificando algumas coisas, ou até falando assim, nossa, é lindo você ver na televisão, ver uma série onde o pai tá lá caçando, e daí a mãe tá no fogão a lenha lá com as crianças, uma tá com febre, outra tá com difteria, diarreia, enfim. Mas, assim, a gente acha lindo, é super romantizado na televisão, mas só que lá atrás eles não tinham nada de cuidados de higiene, nada disso. Então, dali 2 semanas a filha ia morrer, que estava de febre, mas ela não tinha medicamento, não existia penicilina, por exemplo. Então, assim, como a gente foi evoluindo, embora a gente ache que a humanidade está pior, muitas vezes a gente acha que está pior, que o homem está sem caráter, porque é muito violento. Não é. A gente melhorou, a gente não piorou. E é um otimista racional. Então, ele vê pelo lado racional. Legal. Não pelo lado humano, unicamente humano e subjetivo da evolução da humanidade. Ele vê pelo lado racional da coisa. Legal. Então, é bem legal. Não conhecia esse livro aí. Bem bacana. Muito legal. Muito bom. E gostou, Lari? Bastante. Gostei, achei bem legal. Muito bom. Ó, trouxe uma lembrancinha aqui pra você. Obrigada. Obrigada. E pra galera te acompanhar ou acompanhar Das Beer, quais são as redes aí? A rede da Das Beer é @dasbeercervejaria. Tá bem simples. O meu é @laschmidt81. Então é um pouquinho mais complicado, que é Schmidt com 2 T's de tatu. E da Das Beer é bem fácil, Das Beer Cervejaria. Das Beer Cervejaria. E o do Vale da Cerveja é @Vale da Cerveja Oficial. Muito bom. Então podem seguir todos, que a gente está fazendo uma campanha bem legal no Vale da Cerveja também, para trazer todo o público, toda a comunidade para mais perto da gente, para entender a importância das cervejarias locais para o desenvolvimento da economia local. Muito então, bom. Bem legal. Galera, ó, vou deixar aqui para vocês aqui embaixo, depois todos os arrobas também, para vocês acompanharem, seguirem, entenderem um pouquinho do negócio. Para quem é de Blumenau e ainda não foi, por favor, né? Tá de brincadeira na tomateira, porque o lugar lá das Beer é muito bonito mesmo, vale muito a pena. E para quem é de fora vai ficar conhecendo um pouquinho mais também, não só do mercado cervejeiro, mas também do empreendimento. Vamos ficando por aqui, te agradeço mais uma vez, tu já sabe, né? Para seguir, para acompanhar, para compartilhar, para enviar para outras pessoas essas aulas, né? Porque não é nem um bate-papo, é uma aula aqui, como eu sempre falo, um MBA para você. @podcast.360, lá você vai ter acesso a todas as nossas redes, resumo de livro, cortes, enfim, tudo que você precisar tá lá. Então, estamos te esperando também aí no próximo episódio. Valeu, um abraço, até mais, tchau, tchau!